E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal do Vídeo Agora, trazendo tudo que o Craque Milha e o pessoal do Mesa Redonda falaram do São Paulo, que jogou e perdeu para o Mirassol 3-0 na estreia do time no Campeonato Paulista. Quero que você deixe aí quem para você foi o pior jogador da partida de hoje. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo aí, no final tu sabe, eu volto, a gente fala muito da derrota do São Paulo. Créditos eleitorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Acredito que acima disso também, além disso, é que o time do Corinthians é mais time que o São Paulo. Sim. O Corinthians tem treinador melhor, time melhor. Isso. O São Paulo, o Crespo, pra mim, é um treinador normal. E o time é um time Mas você descia o cacete no Zubeldia, agora o Crespo não presta também? Peraí, ele constantemente, ele tá persistindo no erro. Exatamente. Entrar com três zagueiros. Não se ajuda. Você não pode fazer. Quando você coloca três zagueiros, sabe que o zagueiro hoje, no futebol de hoje, ele não gosta de sair. Ele guarda a posição. No que você guarda a posição, você esquece que o adversário, no caso o Mirassol, é um adversário forte. E não tem lateral que marca. E nem apoia. Quer dizer, a gente viu os lances dos gols aí, ó. Olha só, o segundo gol Catado, né? pela direita, lateral direito. O terceiro gol pela lateral esquerda, quer dizer, uma avenida. Então por quê? Porque o time não tem uma cara, o time não tem padrão de jogo, por isso que a gente viu essa tragédia anunciada aí. E o que eu alertei da Fórmula Nova, não tem mais grupo. Agora é de 1 a 16. Neste momento, São Paulo e a Ponte é o 14º e 15º, porque os dois tomaram 3-0. É penúltimo e antepenúltimo. É assim que é o campeonato. Quantos caem, Bessone? Vão cair 4 agora. Entendeu? Então, gente, é uma fórmula que muita gente não se deu conta do quanto ela pode ser destruidora para os times se não acordar, não pontuar, porque é de 1 a 16 e os 4 últimos um adeus. Caem dois. Caem dois. Mas faltam 7 jogos e eu não me espantaria nesse regulamento, nesse tiro curto, que um time importante, um time grande caísse para a Série A2 do Paulista. Não me espantaria. Não será uma surpresa, como disse o Vessone, um time grande não se classificar. Sim. Mais ainda. A chance é maior ainda. Até porque vai ter o confronto entre os grandes, né? Vários clássicos, Exatamente. todos os clássicos vão acontecer. Todos, porque todos do pote 1 vão se enfrentar. Exato. E você não pega os do pote 4, pega um só do pote 4. Por isso que a forma é maravilhosa pro campeonato, mas pros grandes ela é uma arapuca. É um terror porque pega os times ainda despreparados. Né? Tem de 8 jogos, 3 desses jogos. Os próximos 3 jogos do Corinthians é Red Bull, São Paulo e Santos. Tá tranquilo Então, ou não? você- Dois clássicos, praticamente, Né, seguidos. de 8 jogos dos grandes, em 3 são Isso. clássicos. 3 de Ou seja, Série A. Você tem 5 jogos, Só que aí você tem o 3 Red Bull e o Mirassol. podendo ter o Red Bull Mirassol e você tá morto. E você tem mais Novo Horizontino que faz as séries B que estão E o fazendo. São Paulo? E o São Paulo que tá lá embaixo? Preocupado com esses negócios. Hoje será... A melhor coisa hoje hoje é serão você 4 jogar um clássicos. clássico. Claro que é melhor bom. coisa é você Lógico. jogar Quando ganha, melhor mesmo. do que jogar contra esses times pequenos que é difícil muitas vezes jogar. Jogar clássico é jogo bom, jogador. Sim, jogador, mas quando o time tá certinho, com confiança lá em É, cima, é como o uma Corinthians, delícia. aí Mas o beleza. Corinthians, quantas vezes o São Paulo foi jogar com o Corinthians aí e virou resultado? Mas esse é o problema, Né, jogador. jogando mal e aí vira resultado O no São clássico. Paulo pega o quê? O Corinthians na Neoquímica? Domingo? Isso. É complicado. Sem o Lucas, que é o principal jogador do time. O time fora de forma, como todo mundo tá. Só que o Corinthians é um time que tá certinho. Mas clássico é clássico, você sabe. Ó, Pô, o São Paulo vai pegar jogo desse aí. o São Paulo vai pegar o São Bernardo. Nunca menospreze. São Na Bernardo. quarta, o impeachment tem a O votação impeachment na sexta, e domingo Corinthians e Itaquera. depois tem o Palmeiras ainda. Ah, é. Palmeiras Neoquímica? E Não, antes disso tem Não, não, São Paulo e Palmeiras. E antes disso tem o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Então a missão do São Paulo... Aliás, ô Xará, responda a pergunta que tá ali, ó, na tela no GC. São Paulo corre risco de cair em 2026? Não, cair não. Nem no Paulista? Mas assim, veja bem, com essa nova fórmula, como disse o Vessone, fica difícil pro São Paulo se classificar no Paulistão. Que dirá nas competições maiores, né? Não tem Mas cair você não Libertadores. acredita? Não, cair não. Não acredito que o São Eu Paulo também caia. não. E até porque o brasileiro, como agora vai de janeiro a dezembro, o time que jogar a primeira rodada vai ser muito diferente, talvez, do da 30ª. Claro. É tantos meses pela frente, vai ter outra janela, vai Outros ser muito, jogadores, muita coisa vai mudar. muita coisa Então boa. esse cenário do São Paulo que vai estrear no brasileiro, eu não tenho dúvida que vai ser muito diferente lá na frente. Vai ser diferente na frente, mas e no Paulista que é tiro curto? Corre Aí risco ou não? pode ser. Aí
Não de cair, Não. mas como o Miller disse, mas de não classificar. Não de cair, claro mas que mudar corre. treinador, sim. Essa é outra questão. Não, com essa pegada, E aí, infelizmente, Facinho? do Crespo, Porque Paulista é fogo, os resultados não aparecem, o primeiro a cair é treinador. O campeonato paulista é assim. Mas perde 3 jogos seguidos pra você ver se não corre risco. Ah, com Aí certeza. isso sim, se você perde 3, você vai... Porque o São Bernardo meteu 4 na Isso, estreia e tá um isso. time arrumadinho. E depois o Corinthians é Neoquímica E Arena. outra coisa, o Crespo corre risco porque ele é um cara que constantemente tem falado verdades no São Paulo. E Ele tem dito que isso incomoda lá em cima o poder. Ele tem exposto que o São Paulo hoje é um time com problemas financeiros, que são poucas contratações, que tem muitos machucados e que a diretoria lá em cima precisaria trabalhar melhor. Ele expõe vários fatos. Então, 2, 3 porradas que ele toma não vão ter a parcimônia de entender que o problema é o São Paulo, que o problema vai ser ele e vai seguir o baile. Vai sobrar no treinador. Agora, ele, Crespo, tem que se ajudar. Se não ganhar do São Bernardo de quinta-feira, e eu estarei lá, vai balançar já. Miller, você tem que se ajudar dentro da escalação. O teu time não é, no caso São Paulo, Crespo, pra jogar da forma que você quer, bonito. Pergunta, fala aí, Xará. O Gabriel, meu parceiro, gente boa demais, a família abençoada dele, os seus pais aí. Gabriel, o Crespo vai morrer abraçado com 3 zagueiros ou é impressão minha? É um pouco da variação, né, Miller? Ele está tentando achar uma variação. Ele tentou variar para essa linha de 4 marcadores, inclusive contra o Ceará no Campeonato Brasileiro ano passado, e o time não conseguiu responder. Ele já falou em várias coletivas, vai falar já, inclusive aqui o técnico Hernan Crespo, que ele gosta muito dessa formação de 3 defensores, né? Ele gosta muito de manter essa base sólida de 3 zagueiros. Nesse São Paulo, você jogou e você pode falar muito melhor que eu, mas quando você tem 3 zagueiros, você espera que o time ele seja um pouco mais sólido em coisas básicas. Bola aérea, não dar rebote, não deixar jogador livre na intermediária, coisas básicas que ainda faltam de ajuste nesse São Paulo. Agora, o meio do São Paulo hoje, Miller, foi realmente uma coisa a ser bastante questionada, né? Porque o Alisson, ele entrou como primeiro volante, ele não é esse primeiro volante. O Maia fechou o ano muito mal, mas ainda é jogador do São Paulo, teria Negrutti, teria Hugo no banco de reservas, entrou com o Alisson. O Alisson, se perguntasse o nome dele no intervalo, ele errava também. Foi um jogo muito ruim do Alisson, e acho que não é nem uma culpa específica ao jogador, né? O Alisson tá voltando com condicionamento físico e não é um cara para correr atrás de 3 no meio campo, certamente. Você vai para a coletiva do Crespo, mas o Rodrigo Vessone quer te fazer uma pergunta. 0-3, São Bernardo, votação de impeachment, Corinthians e Itaquera. Está preparado para essa semana? É a segunda semana do ano, mas parece que já é junho no São Paulo, enfim. Está preparado? Só isso. Vai ser delicado, hein, Vessone? Vai ser delicado. Votação na sexta-feira, muito importante para esse próximo passo do São Paulo. E aí vai ter 2 demonstrativos, né? O jogo na quinta-feira, que deve ter protesto da torcida. E aí na sexta-feira vai ser um evento voltado a protestar contra a atual diretoria. E aí sim vai ser algo realmente marcante na história recente do São Paulo, Vessone. Legal, Gabriel Sá. Boa coletiva aí do Hernan Crespo. Depois a gente vai saber tudo que o técnico do São Paulo falou. Obrigado pela presença aqui no Mesa Redonda. Valeu, Gabrielzinho. É isso, Alex. Muito obrigado a você, a toda a Gazeta Esportiva, honrado em estar em programa de tanta história no mercado jornalístico. Abração. Valeu. Grande Gabriel Sá, que agora está correndo para a coletiva do Hernan Crespo para tentar explicar, talvez, o inexplicável, né? Mas o Mirassol venceu por 3-0, gols do Lucas Muni, o Alan contra, né? O Alan Franco fez gol contra. E o Mike foi expulso de campo, inclusive o José Aldo, que não é o lutador, né? Não. 10 segundos, só uma coisa também, para ser justo, a tabela foi... Você pegar o Mirassol e Mirassol, na estreia do Paulista, o Corinthians recebeu a Ponte, o Palmeiras pegou a Lusa. Você vai encarar o Mirassol lá, não foi também uma coisa generosa, vamos ser justos. Mas é um Mirassol também, né? diferente, né? Tá bom, mas pô, vendo o brasileiro que fez, vaga na Libertadores, com organização, mesmo treinador, e você, vou estrear no Paulista, vou pegar o Mirassol lá. Também convenhamos. Mas não é sorteio, ou então ou faltou o bastidor do São Paulo? Eu acho que faltou o bastidor, não foi sorteio. Colocou nos potinhos. Foi sorteio. Não, o pote é uma coisa. Sim. A tabela não. A tabela não. A federação que fez. Ô, Vessone, já que você fala tanto do Mirassol, você vai colocar o Mirassol na quarta força ou o São Paulo? Vou colocar o Mirassol. Mirassol. Palmeiras, Corinthians, Santos e Mirassol. Isso aí. E o São Paulo passa para a quinta força. Isso aí. Pro Facincani, o São Paulo é a força. Para mim é o campeão de tudo. Primeiro. De tudo o quê? De qual época Campeonato você tá Paulista,
Copa do Brasil. Campeão de tudo em quanto tempo? Corinthians. Corinthians, primeira força. Corinthians, Palmeiras, Palmeiras, Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. Pra você, Xará. Pra mim, Palmeiras, Corinthians, Santos e Mirassol. Você tira o São Paulo? Já nem precisa dizer, né? Tá, é um jogo, né? Futebol Tudo bem. é momento. Tudo bem, tá bom. Não briga comigo, Xará. Zé Paz. Pra mim é Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. E o Mirassol, ele só perdeu 3 titulares todas essas saídas aí. Perdeu o Gêmeos, o Danielzinho pro próprio São Paulo e o Gabriel. O resto, o time titular é o mesmo. Chico, né? Ou seja, time da a cara do time permanece. Exato, então... E eu vou na esteira da maioria. Pra mim, o Palmeiras, pelo valor de investimento do clube, ele é obrigado a ser considerado a primeira força. Por isso, tem que ser assim. Ele é obrigado a ser considerado. Mesmo que em campo não confirme, mas ele é obrigado, na teoria, a ser o favorito, né? Ele é o favorito ao título, como foi nos outros campeonatos que ele perdeu. Então, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Para mim, são essas as forças pela ordem. Que é explicável. Você falou, o Crespo ter que explicar o inexplicável. É explicável. A partir do momento que, de novo, a insistência com 3 zagueiros, aí você pega Sabino, é o DNA do São Paulo. Bobadilha, Alisson que tá pedindo pra ir embora faz tempo, Luciano que já deu o que tinha que dar e continua lá, Cedric Soares, Ferrarese, aí é você pedir. Porque não é difícil escalar o São Paulo hoje. Não é, o Paulão, desculpa, não é difícil. São Paulo precisa do quê? Um lateral direito, um zagueiro e um atacante. Porque de resto, Rafael, o Alan Franco, apesar dos pesares, é um bom zagueiro, não acho um mau zagueiro, fez o gol contra hoje, mas os zagueiros eu acho um bom zagueiro. É o melhor deles. O lateral esquerdo, o Wendel vai jogar quando no São Paulo? Bota pra jogar, o cara chegou no Porto, seleção recentemente, vamos ver, não tem chance. Vamos ver os gols assim enquanto isso, ó. Pablo Maia. Áudio e vídeo, olha lá. Aí titulares. Lucas Mugni. Pablo Maia, Marcos Antônio e o Danielzinho, os 3 melhores volantes que o São Paulo tem. Lucas, Ferreirinha e se não tem o atacante vai jogar o Luciano mesmo, mas é o time que tem. É o time que tem. Tem Lucas Moura ainda, tem não, Caleri. Eu coloquei o Lucas, coloquei Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas. Assim, joga o simples, Alex. Olha aí, ó, a gente tá vendo os gols, os lances, aí foi uma falha coletiva, né? Falha coletiva. A falha da defesa e do goleiro, né? Olha isso. Vamos ver de novo, ó. Foi falta, mas o árbitro foi muito bem ao dar vantagem. Mas aí o Rafael poderia não deixar a bola bater na trave e voltar, né? Aí ele o segundo gol, a defesa. Gol contra do Alan Franco. Aí não tem o que fazer. Aí é um acidente. Aí a expulsão do Mike, que entrou com os 2 pés. Desse. Entrou com os 2 pés o Mike, né? Foi expulso direto. Um carrinho Bota ele pro lado. Sem contestação. Olha só. O José Aldo. Olha lá, o Rafael falha, né? É que o goleiro tem que jogar com os pés hoje, né? Jogar com os pés. Botar a luva no pé. Você faz um 4-4-2 simples em São Paulo para começar um trabalho no ano, você dá uma base. O São Paulo é um time que toma gol. São Paulo é um time que pelas laterais hoje ele é frágil. São Paulo é um time que tem pouca recomposição no meio campo. Ou seja, mantém o simples. Agora, o Crespo quer jogar com 3 zagueiros, sendo que de 3 zagueiros, os 3 não sabem sair pro jogo. Os 2 laterais apoiam mal, que quando você joga com 3 zagueiros, você tem que ter os alas para serem construtores. Os do São Paulo não são. Um dos volantes não marca ninguém, que é o Bobadilha. Vai jogar só o coitado do Marcos Antônio. Na frente você não tem criação. Por isso vai colocar o Alisson para ser um ponta para criar, que não joga nessa posição há pelo menos 3, 4 temporadas. Aí agora, você toma 3-0 explicável. Ô Vessone, eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas começando por você, porque o Corinthians foi muito questionado em relação aos bastidores, né? Ah, aquela crise política toda interfere ou não interfere no campo? E aí a gente viu um monte de confusão, mas no final das contas o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. E campeão paulista. Mas é que a confusão foi se estendendo, né? E o Corinthians acabou ainda o ano ganhando uma outra competição mais importante. E no São Paulo, você acha que o que está acontecendo em campo pode também ser reflexo desses bastidores complicados ou não? Pode, mas a diferença, tem uma grande diferença entre os dois. O Corinthians, com todos os problemas, ele conseguiu manter o salário e direito de imagem em dia. O São Paulo está com 2 meses, até onde a gente sabe, de direito de imagem atrasado e tal. Então, assim, nessa situação, aí você reflete lá dentro. O Fabinho, minimamente, blindou, conseguiu, o salário estava em dia e foi indo, pagou a premiação que estava atrasada, tá, e foi embora. No caso do São Paulo, eu acho que essa parte financeira, a política poderia até ficar no Morumbi e não entrar no CT, mas se você deixar salário atrasar, eles foram jogadores, vão saber muito mais que eu
aí eu acho que você começa a refletir. Policiais. Só que essa alegria também durou pouco, né? Durou 10, 15 minutos do jogo contra o Mirassol. E nem das páginas policiais o São Paulo acabou saindo, porque durante o jogo, né, ironia do destino, o Fantástico produzia uma matéria a respeito dos escândalos na direção do clube. Pois é, já vimos tantas e tantas notícias, inclusive envolvendo a polícia em outros clubes brasileiros. Alguns conseguem blindar a equipe, conseguem blindar o time de futebol. Nem sempre isso consegue ser feito em outros clubes. Será que o São Paulo vai passar por isso em 2026? Porque a diretoria do São Paulo já está passando por uma dificuldade muito grande e sim, é um caso de polícia. Vamos seguir mostrando os melhores momentos para vocês, fãs de esportes, o 3-0 e o Mirassol abre o placar logo aos 6 minutos, não demora muito para fazer o segundo ainda no primeiro tempo e agora no finalzinho vimos o terceiro gol do José Aldo. Vamos mostrar para vocês que o Lucas Mugni fez o primeiro gol. O segundo gol aos 19 minutos com o Alisson e aí o terceiro gol do José Aldo. Bom, é um Mirassol que parece que quer continuar vivendo o sonho que viveu em 2025. Jean? Porque o que aconteceu com o Mirassol no ano passado não foi por acaso. Ninguém é quarto colocado num campeonato como o brasileiro, tão difícil, tão longo, por acaso, né? Obviamente foi reflexo de um bom trabalho, o clube manteve a sua base, né? Manteve seus principais jogadores, contratou outros, como o Lucas Mugni, que acaba fazendo um gol já no seu primeiro jogo com a camisa do Mirassol e, portanto, acho que não tem surpresa nenhuma no resultado, não tem surpresa nenhuma no que foi o jogo, né? A gente falou, foi uma vitória tranquila do Mirassol, sobretudo porque os 2 primeiros gols saem num começo em que o Mirassol era muito melhor, depois o São Paulo até tenta equilibrar, mas a verdade é que a gente olha para os 90 minutos e não vê surpresa. Claro que existe uma surpresa, porque um clube é o Mirassol, o outro é o São Paulo. A grandeza dos clubes é incomparável, mas olhando para o que foi a temporada passada, olhando para os trabalhos de pré-temporada e olhando também para a situação que o São Paulo se encontra sob todos os aspectos possíveis, o resultado é absolutamente normal. 3-0 é absolutamente normal, sim. Ainda é muito início, lógico, de temporada, é o primeiro jogo. Mas isso já mostra algum temor para o seu torcedor? Já é para olhar e falar assim, imagina o que vem pela frente? Eu acho que sim, eu acho que no fim das contas esse temor do torcedor do São Paulo é normal e é compreensível por tudo que o clube vive também fora de campo. Dentro de campo não é, teoricamente, um clube para brigar por rebaixamento em Campeonato Brasileiro, brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que grandes clubes desse tamanho, com esse peso, com essa responsabilidade toda, às vezes você está num mau momento e esse mau momento te leva sempre mais para baixo. Então, acho que existem motivos para preocupação, existem coisas que precisam ser resolvidas fora de campo. Agora, repito, do ponto de vista do jogo em si e das duas equipes e do adversário, o resultado é normal. A gente está falando de um confronto de Série A, não estamos falando de um confronto de um time de Série A contra um time de Série B ou de Série C ou de Série D. Não, a gente está falando de um confronto de 2 clubes da elite do futebol brasileiro. Um deles vai jogar Libertadores, e este clube é o Mirassol. O outro vai jogar Copa Sul-Americana, e este clube é o São Paulo. Então, assim, neste momento da história dos 2 clubes, esse resultado é normal. E acho que também nesta fórmula do Campeonato Paulista, é preciso considerar que cada derrota tem um peso maior. Porque a gente está falando de um campeonato onde todo mundo vai jogar 8 partidas apenas, e não mais 11, né? São 8 partidas apenas. Aperta. Não mais 11 não mais 12, né? Porque eram 12 até a temporada passada. E aí você vai jogar 8 jogos apenas e 3 deles são clássicos. Sim. Porque essa foi uma premissa da tabela, né? Manter os clássicos para manter essa atratividade do campeonato. Portanto, assim, o São Paulo tem mais 7 jogos, dos quais 3 são clássicos, né? E depois mais 4 partidas. Claro que tem toda a condição ainda de se classificar e tal, mas agora cada derrota, cada mau resultado, cada ponto perdido nesta fórmula acaba contando mais. Pois é, e vimos já algumas dificuldades, ainda mais quando o começo da temporada é tão cedo e os jogadores ainda estão em pré-temporada e você acaba utilizando times mistos. Aí fica mais complicado porque você acaba utilizando apenas o seu time principal em jogos e em clássicos quando é possível. Ainda tem isso. Deixa eu colocar uma tela para colocar o São Paulo desde novembro até aqui. Como é que está o aproveitamento do tricolor? E caiu muito.
Olha só, 37% de aproveitamento de novembro até aqui, 10 gols marcados e 17 gols sofridos, 3 vitórias apenas, um empate e 5 derrotas. O São Paulo, que acabou não se classificando, ainda tinha a esperança de se classificar para a Libertadores, mas acabou não se classificando para a Libertadores e vai jogar a Sul-Americana. Daqui a pouco mostramos também a festa do torcedor do Mirassol com o começo dessa temporada, e vai ser uma temporada muito especial para o Mirassol também, festa que eles fizeram lá no estádio e também para o seu treinador. Eu queria que você falasse, Jean, sobre os jogadores que entram hoje, como o Lucas Moura, como jogadores que são considerados titulares e ainda assim não conseguem dar absolutamente nada para o São Paulo em uma partida como essa. Eu acho que assim, algumas coisas para a gente destacar nessa escalação, assim, o Lucas Moura entrar no final não é uma surpresa, e acho que o São Paulo tem que ser bastante prudente em relação à sua escalação e à sua utilização, e sobretudo no campeonato estadual, né? Quer dizer, a coisa tem que ser gradual, porque acho que é o que você falou, Marcela, o São Paulo precisa contar com os seus melhores jogadores, e o Lucas é certamente o melhor deles, nos jogos grandes, nos jogos principais, ele precisa estar bem, porque esse é o cara que hoje mais faz a diferença no São Paulo. Eu queria destacar, não pela atuação dele, né? Ele até acaba saindo no intervalo e tal, mas porque me parece indicar talvez uma mudança na mentalidade ali do Crespo, tal, a utilização do Nicolas desde o começo do jogo, já usar o garoto desde o primeiro jogo, né? Acho que, claro, assim, o Zubeldia foi muito mais criticado por não usar jovens, né, na sua recente passagem pelo São Paulo, mas em determinado momento também havia o pedido da torcida em relação ao Crespo de utilização de outro jovem que poderia ser utilizado. Eu acho que acabou acontecendo com o Nicolas hoje desde o começo. Assim, o que a gente fala para todos os clubes vale para o São Paulo também. É óbvio que é um começo de temporada, é óbvio que você não pode chegar a conclusões grandes, é óbvio que não dá para começar a criar terrorismo diante de um jogo como esse. Mas também é óbvio que a situação na qual o São Paulo se encontra vai colocar mais peso em qualquer resultado negativo. Não tem jeito, né? Acho que o final da temporada passada, como a gente mostrou na tela também, é um final de temporada muito decepcionante, né? E por conta deste final decepcionante, o São Paulo acabou perdendo a vaga na Libertadores. Mas tinha chance se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhassem a Copa do Brasil. Ficou dependendo disso, né? E não precisaria ter dependido disso. Então, foi um final de temporada passado muito decepcionante, vem na esteira deste final de temporada decepcionante e vem, sobretudo, na esteira do noticiário policial. Porque quando a gente fala de São Paulo hoje, quase que só se pensa nisso. Qual vai ser o destino do Casares, qual não vai ser o destino do Casares, como os conselheiros vão votar na próxima sexta-feira. Acho que não é... E não estou dizendo que isso tem um reflexo imediato dentro de campo, mas é óbvio que a bagunça do clube e, eventualmente, se comprovadas as acusações contra esta direção, o dinheiro retirado do clube também acabam tendo reflexo na fase que o clube vive. E não é uma fase breve, né, Marcela? Eu acho que a gente está falando de anos e anos. De um clube que, num determinado momento, ali nos anos 90, todo mundo apontava como este daqui vai ser o clube que vai ter hegemonia, que tem dirigentes diferentes, esse daqui vai se estruturar, e quando esse clube se estruturar, com um campeonato de pontos corridos, né, aquela história, a tendência é que os mais profissionais acabem vencendo mais e não vai ter para ninguém. E no fim das contas, o que se viu nas últimas décadas, a gente já pode falar décadas no plural, foi exatamente o contrário. O clube que vivia essa situação, hoje vive uma situação muito diferente, com seus dirigentes acusados e que faz parte mais do noticiário policial do que esportivo. Pois é. Fala o que desse São Paulo? E acabou o ano, começou o ano como acabou a temporada do ano passado. Ficou barato, pra falar a verdade. Eu até acho que o começo do jogo foi um começo de jogo mentiroso. Os 2 gols que o São Paulo tomou não foram bem boas. O Mirassol criou oportunidades melhores e não fez gol. E os gols que fez foram de erros do São Paulo, erros do Alisson. O Alisson jogou muito mal hoje. Eu até falei durante a semana que o Alisson não vinha no bom momento. É um jogador que vem oscilando muito, não vem jogando bem. E às vezes
as pessoas contestam a escalação do Crespo. 3 zagueiros e 3 volantes. Mas vamos pensar aqui. Se ele jogar num 4-4-2, qual seriam os meias do São Paulo? Qual seria a dupla de volante e a dupla de meia? O São Paulo não tem meia. A galera esquece que o São Paulo não tem meia. O São Paulo é um time cheio de volantes e não tem ninguém para jogar no meio. Para você jogar no 4-4-2, você precisa jogar com 2 meias. Ou 3 volantes e 1 meia. É com o triângulo no meio de campo. Você não tem um meia. Para jogar num 4-3-3 com 2 pontas, imaginemos que ele coloca o Ferreirinha de um lado e o Luca do outro e um centroavante. Quem seria o meia do São Paulo? O Luciano? O Lucas voltando de lesão? São Paulo não tem meia. Esse para mim é o principal problema. Eu até acho que essa escalação de 3 zagueiros pode funcionar, porém ele tem que sacar o Alisson. Você coloca ali Danielzinho e Marcos Antônio. Coloca o Lucas para jogar ali como esse terceiro homem e coloca a dupla de ataque que ele preferir. É a única forma desse time funcionar. Ou desse time pensar em funcionar. Não adianta você colocar 3 volantes que até, o Marcos Antônio, para vocês verem. O Marcos Antônio hoje jogou como o volante mais avançado. Quando o Marcos Antônio estava lá avançado, ele não recebia a bola. A bola não chegava nele. E Bobadilha e Alisson não tem a saída de bola qualificada do Marcos Antônio. Quando o Marcos Antônio recuava para fazer a saída de bola, não tinha. Não tinha quem recebesse essa bola lá. Até melhorou após a entrada do Danielzinho, que também é um cara que ajuda na saída de bola, mas aí, já tá 2-0, o time já tá completamente destruído. Se você colocar Danielzinho e Marcos Antônio, você tem 3 zagueiros. Eu não entendi porque que ele não colocou o Mike de titular. E aí a gente já perdeu o Mike pro próximo jogo. O Cedric, puta que pariu, horrível. Aí do lado ele tem o Wendel, o Enzo, colocou o Nicolas e o Ferreirinha. Até que o Ferreirinha entrou bem, mas Crespo, se ele na coletiva falar, os jogadores não tinham condições de jogo, tudo bem. Aí eu vou entender. Mas, por exemplo, se você tinha o Hugo, menino da base, o Hugo jogava como meia na base. Se você não tem... Se você tá sempre tentando 3 volantes e não tá dando certo, coloca 2 volantes e o Hugo à frente. Ah, mas é o menino da base. O Ângelo entrou bem hoje. O Henrique, o Luca, entrou bem hoje. Coloca o moleque pra jogar. Ao contrário do que muita gente acha, eu não acho o Crespo um técnico fraco, horrível. Eu acho o Crespo até um cara que tem boas ideias, mas ele não tá tendo peças para montar o time de outra maneira. Ele tem que montar o time nesse esquema. É o esquema que dá pro São Paulo jogar. É esse, 3 zagueiros. É o que dá para fazer. Só que ele tem que mudar peças. Peças e não esquema. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.